Uma parede de 335 metros de altura bloqueia o horizonte. Isso supera a Torre Eiffel em 30 metros de concreto e ambição. 13 quilômetros cúbicos de água do rio Vakhsh exercem uma pressão contínua contra a estrutura. Mas o verdadeiro inimigo não é a hidrostática, é a geologia. O projeto foi erguido diretamente sobre uma falha tectônica ativa. O solo vibra, as placas se ajustam. O risco de um colapso catastrófico é uma variável constante na equação de engenharia. Para evitar que a massa de água aniquile o vale, os construtores utilizam uma técnica inédita capaz de costurar as fundações fraturadas da montanha. Este é o projeto mais perigoso da Ásia Central, a barragem de Rogun. Para dominar essa instabilidade, os engenheiros implantaram um sistema nervoso digital nas entranhas da montanha. A barragem no rio Vakhsh não é apenas um muro de contenção, mas um organismo vivo construído em camadas. A cada metro de aterro compactado, técnicos enterram piezômetros e extensômetros sensíveis. Esses sensores monitoram a respiração da estrutura. Eles detectam frações de milímetro de deslocamento sob o peso de milhões de toneladas de rocha e água. O menor desvio aciona o alerta. Enquanto a superfície sobe 335 metros rumo ao céu, o verdadeiro desafio de engenharia mergulha na escuridão. O contraste é absoluto. Fora, uma montanha artificial. Dentro, o vazio. Equipes especializadas escavam uma rede de cavernas subterrâneas vastas o suficiente para engolir a Basílica de São Pedro. São as chamadas Catedrais de Pedra. O ambiente é opressivo, o ar é denso, o eco é infinito e a sensação de claustrofobia persiste mesmo em salões gigantescos. Aqui a geologia é o inimigo. As paredes de rocha, submetidas a tensões tectônicas constantes, tentam fechar o espaço que os humanos abriram. Para instalar a casa de máquinas neste ambiente hostil, componentes eletromecânicos maciços viajam por túneis de acesso estreitos. É uma operação de precisão cirúrgica, onde a margem de erro é zero. Tudo deve estar perfeito para suportar a carga que virá. Nas comportas inferiores, a água exercerá uma força de 330 toneladas por metro quadrado. A pressão estática da rocha é apenas metade da equação. O verdadeiro predador está em movimento. Enquanto os sensores monitoram o peso da montanha, os engenheiros preparam os túneis para um ataque hidrodinâmico brutal. Para abrir caminho na rocha dura, a diplomacia não funciona. Usa-se força bruta. O método é o Drill and Blast, perfuração e detonação sequencial. A montanha é rasgada por dentro, expondo uma ferida geológica que precisa ser suturada imediatamente. Parafusos de ancoragem, ou rock bolts, são cravados a metros de profundidade, costurando as camadas instáveis, seguidos por costelas de aço e concreto projetado. Mas isso é apenas o esqueleto. O risco real é invisível a olho nu. Quando as comportas abrirem, a água percorrerá estes tubos a velocidades superiores a 140 km por hora. Nesse regime, o fluido deixa de ser apenas água, torna-se um abrasivo letal. Ocorre a cavitação. Bolhas de vapor se formam na baixa pressão e implodem violentamente contra o concreto. São milhões de microexplosões por segundo. O som é ensurdecedor, como se a parede estivesse sendo martelada por dentro. Sem proteção, o túnel seria devorado. A resposta é uma blindagem química. O revestimento secundário utiliza concreto de ultra alto desempenho, enriquecido com sílica ativa para eliminar a porosidade. Injeções de cimento a pressões extremas penetram nas fissuras capilares da rocha, fundindo o revestimento artificial, a montanha, em um único monólito impermeável. A superfície deve ser lisa como vidro, mas dura como diamante. Tudo está travado, as comportas de desvio se erguem e a correnteza do rio Vakhsh invade a galeria. Se a rocha sólida exige a violência dos explosivos, o solo instável sob as metrópoles exige cirurgia de precisão. Esqueça as detonações. Aqui, o método é a TBM, ou Tunnel Boring Machine, uma fábrica móvel subterrânea com diâmetro de corte de 14 metros. Isso equivale à altura de um prédio de 5 andares avançando na horizontal. A máquina mastiga o subsolo enquanto sustenta sozinha o peso de toda a cidade acima dela. O segredo não é a força, é o equilíbrio. O sistema injeta uma mistura pressurizada de bentonita na frente de corte. O cheiro é de argila úmida e química pesada. Essa pasta viscosa cria uma contrapressão exata que impede o
solo de desabar para dentro da máquina. É um balé hidrostático calculado em tempo real. O ciclo é contínuo. A lama carregada de detritos é bombeada para a superfície por tubulações arteriais. Uma usina de tratamento separa a rocha escavada e devolve o fluido limpo para o subsolo. Circuito fechado. Enquanto a frente avança, braços robóticos instalam anéis de concreto pré-moldado na retaguarda, deixando um tubo finalizado e estanque. O ápice da engenharia ocorre no fim do trajeto. Após concluir o primeiro túnel, a máquina de milhares de toneladas não é desmontada. Em uma caverna subterrânea colossal, ela executa uma manobra de retorno em U. O gigante de aço gira sobre o próprio eixo na escuridão para iniciar o túnel paralelo. Na superfície, a vida segue sem sentir um único tremor. O caos geológico foi domado pela automação. A rotação cessa, o zumbido hidráulico desaparece. As tecnologias de escavação de túneis são ampliadas aqui para operações em minas a céu aberto. A logística deixa de ser apenas transporte e vira uma batalha de engenharia contra o atrito e a gravidade. Estes veículos não são caminhões, são edifícios móveis com 7 metros de altura, mais altos que uma casa de 2 andares. A carga total chega a 300 toneladas, o peso de 200 carros populados compactados em um único chassi de aço reforçado. Toda essa massa colossal é transferida ao solo através de pneus gigantescos, que sofrem uma deformação constante sob a pressão extrema. A borracha precisa resistir a cortes de rocha afiada enquanto suporta o peso. Cada pneu custa 40 mil euros. O valor de um sedã de luxo novo é apenas um consumível neste cenário. Sistemas de propulsão diesel-elétrica ajustam o torque milimetricamente para que a máquina suba rampas íngremes sem patinar ou destruir a borracha. Um pneu estourado aqui não é um incidente de trânsito, é um prejuízo calculado em dezenas de milhares de dólares por cada hora de produção interrompida. Na pedreira, a massa é movida por rodas, mas aqui, 73 mil toneladas de concreto são forçadas a nadar. 89 elementos colossais aguardam no dique seco, cada um com 217 metros de comprimento. Um arranha-céu deitado. Quando a água invade o recinto, a lógica visual quebra. O princípio de Arquímedes entra em ação. O volume de água deslocado supera o peso da estrutura oca. O concreto flutua. É um balé industrial de contrapesos. Rebocadores arrastam o segmento até a posição exata sobre o Mar Báltico, onde a física muda novamente. Tanques de lastro são abertos, o ar escapa com um silvo agudo. A água entra, o gigante perde a flutuabilidade e mergulha na escuridão fria da trincheira dragada. A operação exige precisão de relojoeiro aplicada à escala de um porta-aviões. A tolerância de erro no encaixe é de apenas 12 milímetros. Sensores guiam o monstro cego até o contato. No instante em que o aço toca o concreto, bombas potentes drenam a água presa entre as juntas. A pressão hidrostática do oceano, agora sem resistência interna, esmaga as borrachas de vedação com força brutal. O mar é trancado do lado de fora e o rugido da água cessa abruptamente. Um túnel usa a pressão da água para a vedação, mas as barragens são obrigadas a suportar seu golpe destrutivo vindo de dentro. Fevereiro de 2017, o vertedouro de Oroville falha. 188 mil pessoas evacuadas. O relógio corre contra a próxima temporada de chuvas. A reconstrução exigiu uma inclinação brutal de 4:1, desafiando a gravidade e a aderência do material. A resposta da engenharia moderna é o CCR, concreto compactado com rolo. Não é a lama líquida que sai de betoneiras comuns, é uma massa seca, densa e áspera. Na ampliação da barragem Gross, no Colorado, a textura lembra terra úmida antes de virar pedra. Tratores de esteira guiados por GPS com precisão cirúrgica espalham o material em camadas estritas de 30 centímetros. O solo vibra violentamente enquanto rolos compressores expulsam cada bolha de ar microscópica da mistura. O perigo invisível é a junta fria. Se o concreto antigo curar antes de receber o novo, a estrutura não se funde, ela delamina. Torna-se um bolo de camadas soltas, pronto para estourar sob a pressão de milhões de litros. Para evitar o colapso, a operação avança 30 centímetros verticais a cada dia, depositando uma nova faixa de massa cinzenta antes que a anterior termine de respirar. O concreto de barragens trabalha sob compressão maciça, mas aqui a estrutura só sobrevive graças a uma tensão extrema. No topo dos pilones da ponte Zuari, na Índia, o som dominante não é o vento, mas o estalo metálico de cabos sendo esticados até o limite físico. A construção avança no vazio
vazio pelo método de balanço sucessivo. Um segmento de concreto avança para a esquerda, outro idêntico para a direita. É uma balança de precisão mortal. Se um lado avançar sem o contrapeso exato do oposto, o pilar central sofre uma torção fatal e colapsa. O equilíbrio é dinâmico. Para travar essa balança, entram os macacos hidráulicos. Cordoalhas de aço galvanizado deslizam por dentro de dutos de polietileno de alta densidade. O macaco acopla na extremidade. A pressão hidráulica sobe. Ouve-se o gemido grave do aço se alongando. O cabo atinge a rigidez de uma corda de piano gigante. A margem de erro nas caixas de ancoragem é invisível a olho nu. Tolerâncias de microns. Um desvio angular mínimo no ponto de conexão criaria concentrações de estresse capazes de fissurar o concreto armado de dentro para fora. Amortecedores são instalados para anular a vibração causada por tempestades, garantindo que o tabuleiro mantenha a contraflecha exata. Cada conjunto de cabos sustenta o vão livre com uma força de tração superior a 400 toneladas. Os princípios das pontes estaiadas permitem salvar edifícios antigos, cobrindo-os com uma leve teia de aço. O estádio Cidade de Valência é uma herança de 1968. O concreto original não aceita cargas novas. Um teto tradicional provocaria o colapso imediato. Como proteger a torcida sem esmagar as fundações de meio século? A resposta é a roda de bicicleta invertida. Um anel de compressão de 1.040 toneladas cinge o topo da arena. O peso de 4 locomotivas flutuando sobre as cabeças. Essa coroa de aço absorve as forças radiais de esmagamento, enquanto uma rede de cabos internos estica 17.000 metros quadrados de membrana. Nada se apoia no prédio velho, tudo flutua pela tensão. O design garante a acústica, mas o triunfo real é a substituição da força bruta pelo equilíbrio vetorial. Essa blindagem arquitetônica resolve um problema estático local, mas a infraestrutura mundial enfrenta agora um adversário climático muito maior. Nós escalamos o desafio da construção de estádios locais para a manutenção da artéria da qual depende todo o planeta. O canal de Suez trava uma guerra silenciosa e perpétua contra a sedimentação. A arma escolhida é a draga de sucção e corte Almira. Não é apenas um barco, é uma fábrica flutuante com o peso equivalente a um quarteirão inteiro de edifícios. Transportá-la exige uma operação de precisão militar. O relógio marca o início de uma janela crítica, 120 minutos. O navio de transporte semi-submersível abre as válvulas e inunda os tanques de lastro. O convés de aço desaparece sob a água escura, criando um porto artificial no meio do mar. Começa a manobra. Rebocadores empurram a draga sobre o navio afundado. Ouve-se o gemido dos cabos sob tensão máxima e o rugido grave dos motores diesel lutando contra a inércia da água. Um erro de cálculo no alinhamento resultaria em uma colisão de metal contra metal. É um balé de 10.000 toneladas. O navio de transporte espelha a água dos tanques e sobe lentamente, erguendo a draga seca para a travessia oceânica. Essa lógica de antecipação, a manutenção preditiva, é universal. Em Denver, ela guia a substituição cirúrgica de tubulações corroídas antes do colapso e monitora túneis com robôs autônomos. Mas no Egito, a escala dita a sobrevivência do comércio. A Almira atinge a posição de combate e a cabeça de corte rasga o leito do canal. Se em Suez o inimigo é a areia no fundo, nos Andes o inimigo se torna o próprio ar. A 4.500 metros de altitude, a atmosfera rarefeita declara guerra termodinâmica. A densidade do oxigênio despenca. O resultado é imediato. Motores de combustão interna perdem 40% da potência nominal. O gigante de aço sofre de anemia crônica. Pelo escapamento sai fumaça preta e espessa, o sinal visual de combustível não queimado por falta de ar. Onde a máquina falha, a química precisa ser exata. Engenheiros aplicam a técnica de pré-fissuramento. Cargas lineares detonam milissegundos antes da explosão principal, criando uma trinca que atua como escudo contra a onda de choque. A rocha não estilhaça, ela se separa. No paredão vertical resultante, operários descem pendurados sobre um abismo de 500 metros. A tarefa é estabilizar o caos geológico. Eles inserem chumbadores de 9 metros de profundidade no maciço. A encosta é literalmente costurada por dentro com fios de aço de alta tensão.
Descemos dos cumes onde o oxigênio é escasso para o centro de um forno geológico, onde a água evapora antes mesmo de tocar o solo. No coração do Saara, o Egito rasga a terra com um rio artificial de 114 quilômetros de extensão. Aqui a batalha não é contra a altitude, mas contra a termodinâmica. O solo é uma esponja sedenta e o sol um ladrão implacável. Para mover esse volume colossal sem perder tudo para a atmosfera, os engenheiros desenharam uma inclinação no limite da percepção humana, apenas 1 polegada de desnível a cada 100 pés de avanço. É um fluxo quase estático. A gravidade empurra a massa líquida, mas a retenção exige uma pele tecnológica. O canal não toca a areia. O leito é blindado com camadas de concreto armado cobertas por membranas de polietileno de alta densidade. É um plástico industrial preto, espesso e indestrutível. Nada entra, nada sai. Essa armadura sintética garante que cada gota bombeada chegue ao destino final. O resultado dessa vedação hermética é a imagem mais improvável do planeta. Um campo verdejante e úmido isolado no meio de um oceano de areia amarela. Esses 3 projetos provam: a geografia não é uma sentença, mas uma tarefa técnica. Revisitamos hoje uma tríade de desafios onde a física parecia imbatível. Do transporte cirúrgico de milhares de toneladas de aço da Draga Almira, passando pela combustão asfixiada em altitudes extremas, até a blindagem molecular contra a evaporação no deserto. Para dissecar essas estruturas, fundimos a crônica documental real com simulações avançadas de inteligência artificial. O objetivo é único: mostrar o mecanismo interno do que antes era impossível de ver. Isso não é apenas construção, é o limite da engenharia moderna. De todas as operações analisadas, qual delas apresentou o maior risco de falha catastrófica, na sua opinião?